Oi, meu nome é Cárita e eu quero gravar aqui o meu depoimento em relação a uma pessoa que foi muito importante na minha vida, né? Doutora Michi, meu terapeuta. Eu devo muito à pessoa que eu me tornei hoje. Bom, vamos lá. Conheci o Dr. Michi através de uma tia minha, né? Algo assim bem inusitado. Uma paciente dele teve um problema bem na porta da casa da minha tia e ela me ligou para relatar o que tinha acontecido. A gente morava na mesma rua. Então, ela me falou que a moça, né, tinha tido algum problema e que ela tinha ligado para o terapeuta dela naquele momento para que ele fosse socorrê-la. Ela estava tendo uma crise, né? E a minha tia conversou com ela, depois conversou, aí o Dr. Michi chegou no lugar e aí minha tia conversou com ele. E quando ela estava me relatando sobre isso, né? Depois ela foi até minha casa, contou o que tinha acontecido. Quando ela estava me relatando sobre isso, eu fiquei curiosa. Eu acho que foi algo assim, eu digo até de Deus, né? De eu ter conhecido ele. Porque eu tinha um pouco de receio em relação a terapias. Eu acredito que muitas pessoas têm, né? Até que você necessite profundamente, né? E eu peguei o contato minha tia tinha pego o contato dele, né? Então, passando uns 2 dias mais ou menos, eu pedi o contato dele para minha tia. Eu falei, vou conversar com ele, vou ver que tipo de terapia que ele faz, terapeuta que ele é. Bom, e na primeira chamada já foi uma surpresa. Por quê? Porque parece que ele já me conhecia há muitos anos, né? Quando eu digo assim sobre receios com terapias, eu como cristã, como tenho um título, né, pastoral, a gente tem um pouco de receio sobre isso. A gente se apoia muito na religião e esquece que a gente é ser humano e precisa de terapia. Então, eu liguei para ele, me surpreendi com a nossa primeira conversa, primeiro contato, e já disse a ele, falei, olha, eu necessito de fazer terapia. Falei para ele, eu preciso. Só dessa conversa que a gente teve, eu já vi que eu precisava de terapia. Então, nós começamos um trabalho, né, ele como meu terapeuta e eu como paciente. Tínhamos, se eu não me engano, 1 ou 2 encontros semanais, né? E esses encontros foram como um divisor de águas na minha vida, um momento que eu estava passando por algumas coisas pessoais, né? Mas que veio assim como um refrigério de alma, eu digo um refrigério de alma para minha vida, né? Dr. Michi, ele entrou profundamente em algo que eu não permitia que ninguém entrasse na minha vida, né? E foi assim uma surpresa, porque eu me sentia frágil, fraca, e com a terapia eu descobri que eu era mais forte do que eu poderia imaginar. Eu estava sofrendo de transtorno de ansiedade, tive síndrome do pânico durante 10 anos e abri mão de muitas coisas na minha vida. Deixei de ter e fazer, né, por causa disso. Então, o que eu tenho para dizer? Façam terapia. E, se possível, com o Dr. Michi. Mas, logo em seguida, depois que nós iniciamos o trabalho com a terapia, eu tive uma perda muito grande, muito grande. Ele chegou a conhecer minha mãe, que era uma pessoa acamada, e o que acontece?
quando passou mais ou menos uns meses que eu estava fazendo terapia, minha mãe teve um problema, né? Devido à fragilidade da saúde dela, ela teve esse problema e ela foi parar no hospital. Então foram dias conturbados, mas eu permanecia sobre tudo aquilo que eu estava recebendo através da terapia. E o que eu tenho para dizer para você? Se não fosse a terapia, se não fosse a doutora Michi, eu não teria suportado, porque alguns dias depois a minha mãe veio a falecer. E, por incrível que pareça, eu estava me sentindo forte. Eu estava me sentindo forte porque eu entendi muitas coisas sobre mim, sobre a minha mãe, sobre a minha família. E eu comecei a colocar em prática. Nós fazíamos anotações sobre muitas coisas durante o período de terapia. E até hoje eu tenho esse caderno e sempre eu estou lendo e relendo sobre tudo aquilo que eu preciso naquele momento, ou que às vezes eu passo por alguma coisa. Eu digo assim, sempre nós vamos precisar de terapia. Eu falo que nesse mundo conturbado em que nós vivemos por tantas coisas que nós passamos, a terapia, o terapeuta, o psicólogo, o médico nesta área, hoje ele é fundamental na nossa vida, extremamente fundamental. Eu digo isso com propriedade, tá? Eu vou dizer algo aqui que é importante. Eu, como pastora, eu achava que eu não precisava de terapia, porque eu tinha vergonha de dizer às vezes o que eu estava passando, muita vergonha. No meu entender, na minha mente, eu entendia que eu não poderia chorar, que eu não poderia me lamentar e que eu teria que ser forte 24 horas por servir a um Deus que não nos cobra isso, porque Ele não nos cobra isso. Se até Ele chorou, né? Se até Ele passou por coisas, dores da alma, quem somos nós para não passar, né? E então é isso. Eu agradeço muito a Deus por ter colocado o Dr. Amishi na minha vida. E eu falo que a vida é um processo. Estou vivendo um processo de transformação ainda. Mas eu vou dizer para você que eu sou 80% melhor do que eu era. E algo muito lindo que aconteceu. Eu aprendi a lidar com a ansiedade. Quando eu estava tendo algumas crises, eu me lembrava de tudo que ele me falava. Então hoje sim, eu sei lidar com a ansiedade. Eu sei lidar com o pânico. Fácil não é, mas não é impossível. E hoje eu sou completamente a favor de terapia, porque é como se fosse um combustível na nossa vida. Eu vejo a terapia como um norte. A gente às vezes está perdido, sem rumo, sem destino, e Deus coloca alguém na nossa vida para nos orientar e para dizer, olha, ainda não acabou, ainda é tempo. Isso é maravilhoso. E eu devo muito a você, doutora Michi, por ter me feito ser quem eu sou hoje. Muito obrigado por tudo. Muito obrigada. E novamente eu vou reafirmar a vocês, façam terapia. É maravilhoso. Um beijo. Fiquem com Deus.